eu queria lhe ouvir, primeiramente, quero lhe ouvir sobre muitas coisas, mas quero lhe ouvir primeiramente sobre o Congresso Nacional, em especial o seu comentário sobre esse vídeo que eu vou colocar aqui, que está circulando em todas as redes, que é ali a reuniãozinha coletiva da extrema-direita, mas que tem aqui nesse compilado a fala de dois personagens da extrema-direita, primeiro o Nicolas Ferreira e depois o Magno Malta. Eu vou colocar aqui o vídeo, peço para a comunidade aí seguir curtindo, compartilhando e contribuindo com o Diário do Centro do Mundo. Depois que acabar o vídeo, vamos encaminhar a pergunta para a deputada. Vamos lá. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora, ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Porque, na verdade, vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para, de verdade, as causas profundas desse país. Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia a horas. Esse canalha, que deveria estar preso, simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando um Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse o Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar para o trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, sócios. Nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você, seu idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Enquanto isso, o bandido do presidente Lula, que falava antes das eleições que resolveria uma guerra, com uma conversa de bar e uma cerveja, agora está querendo botar a culpa de tudo que está acontecendo economicamente no Brasil nas costas de quem nem está mais no comando desse país. Nós vamos usar todos os mecanismos. E a minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes. Põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. E tá ameaçando, hein? Exatamente. Deputada, começando pelo Magno Malta, ele ameaça o Alexandre de Moraes explicitamente, põe a mão no Bolsonaro para tu ver. E o Nicolas Ferreira dispara contra a Dilma, dispara contra o Lula, dispara contra a imprensa, dispara contra todo mundo. Eu sei que estamos agora em recesso, mas o que a senhora percebe mesmo de recesso da reação que a extrema-direita está tendo em relação às últimas notícias? E por que eu lhe pergunto isso? Porque a impressão que nós temos aqui na cobertura jornalística é que eles se desorganizaram e entraram em total desespero desde a tornozeleira do Bolsonaro. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Nós estamos completamente malucos ou se é isso mesmo, eles partiram para o desespero? Olha, eles estão completamente desesperados, eles estão sem uma narrativa pela primeira vez nesses 2 anos e meio do governo Lula. A gente vê a extrema-direita totalmente nas cordas. É isso que a gente está presenciando. Eles não conseguem justificar essa questão do tarifaço do Trump, que é um sequestro, é um golpe contra a economia de todo um país. Eles não conseguem explicar isso. E agora ele ainda avançou e abriu uma investigação, inclusive, contra o Pix, para proteger as big techs dele, dos Estados Unidos. Então, o que a gente vê é a extrema-direita perdida, porque esse discurso do falso patriotismo, ele caiu a máscaras agora. Eles nunca estiveram interessados no desenvolvimento nacional, eles nunca estiveram interessados em distribuir riquezas, são golpistas na sua essência, são fascistas na sua essência, e agora a gente está vendo isso de uma forma escancarada. E quero chamar atenção para 2 fatos com relação a esse pronunciamento, essa coletiva de imprensa, esse teatro dos vampiros que aconteceu essa tarde lá no Congresso Nacional. Primeiro que 1/3 dos parlamentares do Partido Liberal são réus ou estão na iminência de ser réus em processos no STF e no TSE. Então, ali, eles não estão apenas, supostamente, defendendo o Bolsonaro.
eles também estão num processo de autodefesa. E um segundo ponto que me chamou muita atenção é que no final desse Teatro dos Vampiros que eles organizaram, o deputado Nicolas fica para trás. Resta entender se ele foi deixado para trás ou se ele propositalmente ficou para trás. Ele acabou sendo atropelado pelo tumulto, inclusive se machucando. Ou seja, Vamos, deputada, perdão de interromper, mas como você trouxe esse gancho, eu vou colocar aqui a fala dele, se vitimizando, e depois ele devolve a palavra, tá? Vamos ver aqui. Pessoal, tudo bem? Só esclarecendo que tá tudo bem comigo. Deu um leve corte aqui no meu olho. Saiu sangue e tudo, mas porque no olho, qualquer coisa que você faça, sai muito sangue, né? Mas tá tudo bem. Não vi de fato o que aconteceu. Não sei se foi proposital, se foi sem querer. Só sei que na confusão ali, eu senti como se fosse um celular, né? Batendo aqui embaixo, aqui em mim. Mas enfim, só passando aí pra dizer que tá tudo bem, tá tranquilo. Estamos 100%. Você acha, Viaro, que o Nicolas, ele tem muita força popular dentro da extrema-direita. Aí você acha que essa figura deles foi, de uma forma banal, deixada para trás e foi levada dentro desse tumulto. Eu não acredito nisso. Não existe isso dentro da política. Eu entendo que eles estão perdidos, essa é a primeira análise, eles não têm narrativa para explicar para a nação brasileira esse golpe que o Trump está impondo ao Brasil junto com a família Bolsonaro, junto com o bolsonarismo, eles não conseguem explicar, não têm argumentos para explicar isso, e algumas figuras começam já a querer se descolar dessa imagem. No meu entendimento, foi isso que aconteceu nessa tarde desse Teatro dos Vampiros. Não teve como ele não ir, porque não pode ter esse rompimento ainda, mas se distanciou.